A fé não vem através de jejum. A fé vem através do ouvir. E ouvir o quê? A palavra. Muita gente tem perdido tempo porque em vez de ouvir a palavra, vai ouvir fofoca, conversa mole. E aí, em vez de fortalecer a fé, vai caindo. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Se você está sempre congregando, sempre participando, se juntando com homens de bem, mulheres de bem, pessoas que têm palavra de Deus para você, você se torna um crente poderoso, cheio de Espírito Santo. A fé, ela tem base nas promessas. Se não existir promessa, não tem base para a fé. Porque a Bíblia diz no capítulo 11, versículo 1 de Hebreus, você precisa saber disso de qual para alguém perguntar a você o que é fé. Se você é um crente há tantos anos, não sabe nem dizer o que é fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova daquilo que se não vê. Por isso você acredita que vai para o céu. Aleluia! Porque na verdade é difícil. É difícil chegar lá, mas não é impossível. Torna-se possível aqueles que têm fé. Aleluia! Glória a Deus! Eu comecei a pregar o Evangelho na época que não tinha microfone. Já existia microfone, mas era uma pobreza muito grande nas igrejas. Você viu uma igreja dessa aqui, maior que essa, não tinha um microfone nem uma caixa de som. Hoje dá uma riqueza maior do mundo. Glória! Quem acha pouco ainda dá o volume do canto para continuar os ouvidos. Então, na minha juventude, eu já era casado, mais jovem, chegava assim numa rua, mostra aí, dizia assim, vamos ver Reginaldo, que a garganta boa, muita força no pulmão, e eu abri a boca do meio do mundo. Hoje já estou há 45 anos pregando, só estou com 48 anos de crente. Então são 45 anos que essa garganta vem funcionando para glorificar a Deus. Aleluia! Glória! Então, querida igreja, veja bem, no capítulo 11, versículo 1 de Hebreus, está escrito: a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova daquilo que se não vê. Mas no capítulo 11, verso 6 desse mesmo livro, a Bíblia diz que é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe e que é galardoador daqueles que Ele busca. Isso quer dizer o quê? Que Deus galardoa. O que significa isso? Deus recompensa, Deus abençoa, Deus dá a resposta daqueles que Ele busca. E para fortalecer o próprio Jesus, no capítulo 7 de Mateus, Ele disse: pedi dar-se-vos-á, buscar encontrarei, batei e abrir-se-vos-á. Verso 8 Ele diz: porque todo que pede recebe, todo que busca encontra e todo que bate se abre. Então continua, vai em frente, porque Deus é contigo e Ele vai dar a resposta da tua vitória. Primeiro, ninguém pode se aproximar de Deus ou receber dele alguma coisa se não tiver fé. E outra coisa, ninguém pode ter intimidade com Deus se não conversa com Ele. Você pode morar 20 anos junto com uma pessoa, mas se você não conversa com ele, você não vai ter nenhuma intimidade. Então a intimidade vem através de conversa, de comunicação. E muitas vezes a gente diz: pastor, tem pessoa até que diz assim: pastor, eu não sei orar, eu não tenho muitas palavras para oração. Quando a gente é amigo de verdade, tem assunto para amanhecer o dia conversando, ou não? Se você for amigo de verdade de Jesus, você vai ter assunto para conversar com ele. Muitas vezes a gente fica conversando na esquina, quando sai da igreja, ou na esquina da rua que mora, ou na porta de casa com o irmão, e muitas vezes dá sono, você fica abrindo a boca com vontade de dormir, mas não sai. Não é assim? E por que não tem assunto para conversar com Jesus? Jesus é humilde. Se você não sabe orar uma hora, ora 10 minutos, ele recebe. Ora 5, ele é humilde, ele não é como eu, nem como você, que pode Deus dizer assim: não está me dando o que eu quero, também não aceito. Não, ele não é soberbo. Se você orar 5 minutos, ele recebe os 5 minutos. Então Deus te dá fé. No capítulo 12, verso 3, a fé, ela é tão importante na vida da gente, que até para saber das coisas, a gente tem que saber de acordo à medida da fé. Você sabia disso? Vem mostrar. Vocês estão muito alegres. Então presta atenção. Muitas vezes a gente sabe mais do que deve saber. Sabia disso? E quando você sabe o que não deve saber, aí você fica doente. Recebe uma mensagem que o diabo mandou, pega o sono, fica uma semana sem dormir, aí tem que tomar remédio para dormir. Então até para ter saúde,
Para ter equilíbrio, é bom a gente não ouvir o que a gente não deve ouvir. Veja na sua Bíblia aí o capítulo 12 de Romanos, verso 3. Vamos dar uma passeada na Bíblia e eu vou terminar, porque eu acho que quem mora mais longe aqui sou eu. Eu não sei se tem alguém de São Paulo aqui. Romanos 12, 3. Eu queria que um cabra da garganta boa desse aí. 12, 3. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Está vendo aí? Até para saber das coisas tem que ser de acordo à medida da fé. E tem gente que é muito enxerida. Rapaz, me conta, eu quero saber, rapaz. Eu não quero dizer não, porque tu vai usar mal. Não, mas eu quero saber. Aí quando o cara conta, o cara se desmantela. Então, vamos usar a nossa fé para as coisas boas. Chegou um prefeito de São Paulo, amigo meu, que ele disse, olha, conte-me as bênçãos. Quando chegava, tem gente que sabe de muita coisa, né? O repórter da igreja. Sabe de tudo. Quando chegar esse repórter, você diz assim para ele, conte-me as bênçãos. Se você tiver fogo de Deus, aí vai contar os milagres mesmo. O fofocado eu não quero saber porque não traz alimento para a nossa vida. Não é verdade, meus irmãos? Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, até os dons de Deus, ele vem na nossa vida de acordo com a nossa fé. É verdade. Veja aí no capítulo 12, 6, outro irmão aí dele, capítulo 12, 6, eu mesmo. 12, 6 de Romanos, como é que diz? Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a porção da fé. Está vendo aí? Até para profetizar tem que ser de acordo à medida da fé. Então a fé é essencial em todos os aspectos da nossa vida. Por que até para profetizar? Porque um profeta que tem fé, que está balizado na palavra, Deus manda ele falar 20 palavras, ele só fala 20. Se ele não tiver fé, ele vai falar 18 ou 15 ou 10. E tem uns que passam 30. Fala 20 que Deus mandou e 10 dele. Aí não vai funcionar. Porque vai misturar as coisas. Então você vê a necessidade. A Bíblia diz no capítulo 2, verso 4 de Abacuque, que o justo viverá da fé. Não é do salário mínimo. Ele vive da fé. Porque você pode ganhar o salário mínimo e viver bem. Eu sei que é difícil dizer isso. Porque a Bíblia diz que a bênção de Deus é quem enriquece e não acrescenta dores. Tem pessoas que ganham muito dinheiro e não vivem bem. Não tem a graça de Deus no coração. Ganha 5, 6 mil contos, gasta 10, 12. Nunca vai ter bênção. E muitas vezes você com salário mínimo vive bem. Porque você tem comunhão com Deus e a sua cabeça está fria, você pode dormir. Tem cabra rica aí tomando milhões de remédios para dormir com a cabeça pegando fogo. Porque gasta demais e fica agoniado. Certo? Então tudo de acordo à medida da fé. Você viu? Outra coisa que eu quero dizer a vocês. A fé é uma arma tão poderosa que você, crente, que é novo convertido, ou que é já de muitos anos de crente, que está abatido pelo problema que você vem enfrentando, a Bíblia diz que a fé, ela é tão poderosa que ela apaga todos os dados inflamados do maligno. Tudo que o diabo fez para derrotar a tua vida, para deixar você desanimado, sem força, mas a sua fé em Deus, ela lhe reergue, lhe dá força para você. Mas pastor, onde é que está escrito isso aí? Em Efésios, capítulo 6, verso 16. Vamos passear na Bíblia. Efésios 6, 16. Aleluia. Pode ler, irmão, pode ler. Deixa eu ter a mão de Bíblia aí. Efésios 6, 16. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual poderei apagar todos os dados inflamados do maligno. Glória. Dá para dar glória a Deus, irmão? Pode ir em frente, Deus é contigo, você nunca vai ser derrotado. Porque Deus não nos chamou para sermos derrotados, Deus nos chamou para sermos vitoriosos. De quem tem fé, Aleluia. porque a fé, ela, na palavra de Deus, viu, irmão? Exaltado seja Ela move montanha. Se tem um monte na tua frente, impedindo a tua bênção, então ele vai ter de sair através da tua fé. Aleluia. Glória a Deus. A Bíblia diz no capítulo 2, verso 8, muito conhecido,
de Efésios, que pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não é uma capacidade intelectual. Nós somos salvos única e exclusivamente pela grande misericórdia de Deus. E a igreja? A capacidade de ver o invisível, a capacidade de você ver além das montanhas, vai depender da sua fé. Quem tem fé vê o impossível. Quem tem fé vê além dos montes. Quem tem fé não baixa a cabeça, não fica choramingando pelos cantos da parede. Quem tem fé anda de cabeça erguida. Não é para andar de nariz empinado, mas para andar de cabeça erguida. Não deixa o diabo te massacrar. Se você errou, não adianta dizer que não errou, porque também isso não é fé. Se você errou e você tem fé, eu errei. Paga o meu erro, mas vou levantar a minha cabeça e você via Deus. Quem é que não erra? Não é verdade? Nós somos falhos. E nessa hora que nós precisamos de ter fé em Deus, porque nós podemos cometer um erro, podemos cair numa falha. Por isso que a Bíblia nos adverte, não é você se cuidar contra o mal, não. É contra a aparência. Se todos nós obedecermos o que está na palavra, nós viveremos uma vida poderosa de felicidade com Deus. Eu tenho enfrentado algumas tribulações, algumas adversidades, em virtude do meu cargo, da minha responsabilidade, e você cuidar da igreja que você dirige, e depois você cuidar mais de 20 e poucas igrejas filiadas a você. Tem hora que você está orando e o telefone está tocando. Está entendendo? E outros problemas, muitas vezes não é só o problema de igreja, problema de pessoas em particular da sua igreja. E o pastor se torna enfermeiro, médico, taxista, não é? E ele não pode se esquecer que todo pastor é diácono, porque o serviço do pastor é para servir, né? Servir, o pastor é um serviçal da igreja. Então é muita tarefa que eu tenho. E tem hora que eu fico pensando, meu Deus, como é que eu estou conseguindo passar por tudo isso? Você está entendendo? Mas você tem que estar com os pés no chão, olhando para Deus e estar preparado para ouvir as coisas ruins. Eu estava em casa mês passado e o meu filho disse que foi assaltado. O cara colocou 38 em cima dele, levou a moto dele, ainda está pagando a moto. E ele saiu para a igreja para orar. E aí? Se o sujeito não tiver fé, é isso que o diabo faz, para deixar você nervoso, para você reclamar, para você murmurar contra Deus. Mas se você tem fé, ele não quer nem saber. E tem uma coisa, e tem um pai que ora por ele todo dia, dizendo essas coisas, Senhor, não deixa, né, ele ser assaltado, nem atropelado, nem... Aleluia. E aconteceu. Aleluia. E por que é que o Senhor não desanima? Eu não desanimo porque eu sei que Deus sabe o que faz. Glória a Deus! Você pode dizer assim, não levou a moto do seu filho, tem alguma peça nisso? Poderia ter. Ele poderia ter daqui um dia, ou 3 ou 4, ter levado um acidente e morrido, porque moto sabe como é. Diz que o equipamento do motoqueiro é um par de moleta e um vestido preto para o Eu disse isso em São Paulo, brincando. Quando eu cheguei aqui, em 84, levei um acidente, quase perdi essa perna. Se você ver essa perna minha, dá para ir para o Fantástico. Os pontos eram dados assim como quem dá ponto de saco de farinha. Levei 30 pontos na cabeça. Passei mais de 4 meses em cima de uma cama. Gosto muito de moto, sou motoqueiro, mas não quero moto. Você está entendendo? E tinha hora que eu ficava rindo de mim mesmo. Eu digo, eita, missionário que não podia parar, agora está em cima da cama, com os quartos em cima da cama, porque o crente é provado como ouro na mão do horrível. Deus permite que alguém te catuque e fica lá de cima olhando. Eu quero ver a reação dele. Aí quando você recebe aquela catucada na costela, aí fica ali firme.